Olá pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma quinta-feira aqui no meu canal do YouTube. Eu sou Danusa Machado, sou psicóloga e trader. Hoje eu quero tratar com vocês a respeito da lei do menor esforço. Já ouviram falar sobre isso? Infelizmente, a preguiça é algo profundamente arraigado na natureza humana. O Dr. Drauzio Varela, ele diz o seguinte, que nós seres humanos hereditariamente fomos criados para preservar energia, para evitar esforço, que nós só temos ali por natureza a tendência de gastar energia para caçar, consumir alimento, procurar alimentação, caçar e para procriação da espécie. Fora isso, a nossa tendência é ficar em stand-by, né, poupando energia. E essa lei do menor esforço, ela nos coloca numa condição de conservar, preservar a energia, não só física, mas também mentalmente. E como nós decidimos se vamos gastar ou não a energia? Essa decisão é tomada a partir do nosso ponto de vista e da nossa percepção sobre benefício e custo. Ou seja, quanto de benefício eu terei para qual custo para gastar energia? Qual é o custo e o benefício que eu terei para gastar energia? Se compensa ou não, se convém ou não. Sendo assim, quando a gente tem essa perspectiva, lembrando que isso é uma questão hereditária de nós seres humanos, né? Que a gente age assim por natureza, a gente nem sempre se percebe fazendo isso, nem sempre a gente tem essa consciência de que estamos ali numa situação como um computador de stand-by, que a gente busca poupar e reservar energia somente para gastá-la em situações em que, para mim, exista um benefício versus o custo que eu vou obter com aquele gasto de energia, com o meu desgaste, seja físico ou emocional. Como isso se dá na prática? A gente sempre vai procurar ter o menor esforço para obter o mesmo resultado possível. Mas isso não é problema nenhum. É claro que se nós temos algumas habilidades desenvolvidas, a gente consegue fazer isso na prática, gastar menos esforço para obter o mesmo resultado. No entanto, como eu falei anteriormente, se essa é uma tendência hereditária do ser humano, gastar o menor esforço para adquirir o mesmo resultado, no trade eu posso tender a isso. Porque eu posso achar que pelo conhecimento ali que eu tenho, pelo gasto de energia que eu tive para obter determinado conhecimento, pelos custos que eu tive para obter determinado conhecimento, eu já tenho o conhecimento suficiente para atuar no mercado financeiro. Lembrando que o custo que eu estou falando aqui não é um custo financeiro, um custo do mercado financeiro, mas um custo que está relacionado com tempo, o quanto eu vou ter que disponibilizar do meu tempo na zona de desconforto. Então, às vezes a gente tende aqui, hereditariamente falando, a gente tende no trade a refletir essa situação, acreditar que tudo aquilo que eu já vi é o suficiente para minha tomada de decisão, para o meu aprendizado. E não é, na verdade, porque ao mesmo tempo que essa situação me permite ter menos esforço para conseguir o mesmo resultado, por conta desse menor esforço, eu não consigo visualizar aquilo que eu desconheço, aquilo que eu preciso saber para continuar gastando menos energia. Eu vou explicar para vocês melhor através de um exemplo. O caso do gorila. Eu não sei se vocês já ouviram essa história do gorila. Existem experimentos feitos por psicólogos onde eles pegaram um grupo de pessoas e dividiu em dois e colocaram essas pessoas numa quadra para assistir um jogo de basquete. Cada equipe estaria responsável para observar um dos times, enquanto esse time quicava a bola no chão. Então, qual era a função de cada uma das equipes? Observar um dos times, aquele time que lhe foi designado, e contar
quantas quicadas no chão, quantas batidas no chão aquela equipe deu durante o tempo de jogo. Ao mesmo tempo que foi lhe dada uma segunda tarefa, de observar um painel que de tempo em tempo colocava uma letra. E eles só iriam anotar quando aparecesse a letra K. Ou seja, eles teriam que contar a quantidade de batidas de bola na equipe que lhes foi designada, além de contar todas as vezes que no painel aparecesse a letra K. Ao final dessa pesquisa, lhes perguntaram se eles tinham visto um gorila. Pasmem, ninguém viu gorila nenhum. Depois mostrou o vídeo para a equipe e eles, pessoal, pasmem, eles não viram de fato um gorila que tinha uma pessoa fantasiada de gorila que entrava de tempo em tempos na quadra, ficava desfilando ali na quadra, mas ninguém viu o gorila. E era uma pessoa vestida de gorila, ou seja, a pessoa tinha lá o seu 1,60 m, 60 e pouco, estava dentro de uma quadra onde todos eles estavam percebendo, olhando as pessoas que estavam ali, mas ninguém viu o gorila. E o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quando nós não temos determinada habilidade, a nossa mente, por condições hereditárias, como eu expliquei agora há pouco no começo, ela vai desprender uma quantidade enorme de energia para se fixar na tarefa para que seja bem executada. Isso por quê? Porque não existe habilidade ainda. Ou seja, essas pessoas estavam provavelmente fazendo essa tarefa, essa atividade, pela primeira vez na vida delas. E era uma tarefa que não era tão simples. Exigia uma grande canalização de energia mental. Lembrando que eu falei para vocês que o esforço, né, que a energia não é só física, mas mental também, e eles estavam ali tendo que desprender um grande esforço mental para cumprir a tarefa da qual eles não tinham habilidades. E por isso, por não ter habilidade e por desprender uma quantidade gigante de energia para realizar aquela tarefa, eles não conseguiram ver o que acontecia à sua volta. Eles não conseguiam ver o gorila. Agora, trazendo para o nosso mercado financeiro, se eu, como ser humano, tenho a preguiça profundamente arraigada como parte da minha natureza, ou seja, eu como ser humano, hereditariamente falando, eu vivo para poupar esforço, seja ele emocional ou físico, eu consequentemente trago isso para o mercado financeiro. E aí, o que é que eu faço? Eu vou ali adquirindo algumas informações que, para eu continuar nessa situação de poupar esforço, eu acabo ignorando que eu tenho que obter mais informações, que eu tenho que adquirir mais informações e acabo não percebendo o gorila. Como eu posso resolver isso? Através das habilidades. Então vamos lá, vamos por parte. No caso dessas pessoas que estavam ali treinando, é claro que se elas tivessem habilidade, se aquilo fosse algo habitual da vida delas, se elas fizessem todos os dias, certamente elas veriam o gorila. Se elas tivessem se especializado em realizar aquelas tarefas, certamente elas veriam o gorila. Por quê? Porque a especialização torna mais fácil a realização da tarefa. Quando eu tenho especialização, eu gasto menos energia para cumprir uma determinada tarefa. A minha mente acaba ficando livre para perceber o gorila. E no mercado é a mesma situação. Quando nós entramos no mercado financeiro, geralmente os bons instrutores, eles nos dão a seguinte orientação. Olha só, meu amigo, force-se, minha amiga, a aprender, a princípio, um único setup. Se utilize apenas de um único setup, de uma única estratégia. Por que isso? À medida que você vai se especializando em uma determinada tarefa do seu setup, isso vai te tornar
habilidoso naquilo. Consequentemente, você vai exigir menos esforço para realizar essa tarefa com o mesmo resultado. Ou seja, isso te permitirá ver os gorilas no mercado. E eu vou trazer aqui como um exemplo. Vamos imaginar que eu entre no mercado financeiro, resolva fazer somente scalp. E comecei a me especializar na tarefa de scalp, o que consequentemente diminuiu a minha demanda de energia. E aí eu consigo realizar essa tarefa de scalp e consigo perceber que é necessário eu aprender mais algumas coisas para eu aumentar a minha performance. Como isso funciona na prática? Todos nós já estivemos em momentos de aprendizado e nós vemos que nos cursos, nas boas instituições de ensino, eles começam o ensino de que maneira? Do menos complexo para o mais complexo. É esse exemplo do setup. Scalp, olha, fez isso, eu entro aqui, saio ali com a minha boleta fechada, pego meus pontos e pronto. Isso eu vou me especializando nessa tarefa, isso vai diminuindo a demanda de energia e, consequentemente, eu vou percebendo que eu preciso obter mais conhecimentos. Vamos imaginar que nossa mente esteja aqui, ó. E as informações que estão aqui, elas são mais facilmente acessadas. Enquanto que as informações que estão aqui, elas tendem a ser esquecidas ou dificilmente acessadas. Então, eu sou o trader A. O trader A obteve aquele monte de conhecimento, todas aquelas informações, porque ele queria rapidamente passar para aquela sessão de poupar energia, e aí ele obteve um monte de informação e pronto, já sei tudo, agora eu vou colocar tudo em prática num único gráfico, com um único ativo, aqui agora, eu quero exercitar tudo que eu sei nesse momento. Então, quando esse trader A, ele vai fazer as suas negociações, algumas informações estão aqui, outras estão aqui. E aí vira uma bagunça aqui, e aqui de repente tem informação que ele precisa acessar facilmente, porque ele está fazendo, mas ela não vai ser acessada facilmente. E aí existem essas informações aqui que talvez nem sirvam, e aí tá uma bagunça. E é por isso que vira aquela situação em que, poxa, eu vou fazer essa negociação que na verdade seria um scalp, mas eu vou fazer como day trade. Eu vou fazer essa negociação que talvez fosse para um day trade, mas eu vou usar as informações de um swing trade. E aí vira essa bagunça. Enquanto que o trader B, ele acreditou no que o instrutor dele estava falando, no que o analista disse para ele, e falou assim, ó, tá bom, eu vou começar por enquanto, para eu aprender, que eu sei que existe um tempo ali de conhecimento, vou começar com scalp. Foi se especializando nessa tarefa de scalp. Ou seja, trouxe uma série de informações para cá, para essa parte, para serem facilmente acessadas para sua tomada de decisão. Então, com as informações aqui, na medida em que ele foi se especializando, as informações se mantiveram aqui. Ou seja, ele não tinha mais necessidade de despender tanta energia para buscar essa informação para tomada de decisão, para colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Ele não tinha mais tanta necessidade de despender energia para isso. Como consequência disso, ficava mais fácil para ele ver o gorila. Ou seja, olha, eu sei, eu estou conseguindo fazer bem o scalp, mas eu estou percebendo que eu estou necessitando de mais informações para eu ter um pouco mais de habilidade, porque eu vejo que os tempos gráficos, eles fazem algumas correções, e eu posso tirar proveito dessa mudança de tendência nesse tempo gráfico. Aí ele viu o gorila, ou seja, ele vai começar a adquirir mais informações que talvez já esteja aqui, para trazer aqui, para novamente começar esse processo de se especializar em uma determinada tarefa. E com isso, a performance dele certamente aumentará. Vocês estão entendendo? Faz sentido isso para vocês? Se nós conseguimos se especializar em determinadas tarefas, consequentemente, a minha energia, ela vai
diminuir para eu executar aquela tarefa, e eu posso ver o gorila, que pode me trazer informações, pode me fazer perceber de situações que eu talvez desconhecesse. Quando eu busco desenvolver uma habilidade, eu olho para os benefícios e os custos que essa habilidade tende a me fornecer, com menos esforço possível. A lei do menor esforço é isso. A gente acha que dá para fazer isso em tudo. Por quê? Porque a nossa tendência é buscar sempre o menor esforço. Mas no trading a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque para a gente chegar nessa etapa, a gente precisa se especializar em determinadas tarefas para que isso possa diminuir. Vocês estão entendendo? Fez sentido para vocês? Na economia de energia, o esforço é igual a custo. E para nós traders, esse custo está bastante relacionado com tempo. E tempo para a gente é dinheiro. E aí, qual é a nossa tendência para nos mantermos na nossa hereditariedade da preguiça? A nossa tendência é diminuir o tempo de aprendizado no trade para eu ganhar dinheiro rapidinho. Muito cuidado com isso. Eu posso acabar fazendo como eu trouxe no começo, querer aprender tudo de uma única vez e achar que já estou bom porque eu não estou vendo gorila. Faz sentido isso para vocês? Deixem aqui seus comentários que eu quero saber. Sabemos que ser trader exige tarefas bastante complexas, que talvez nunca tenhamos executado anteriormente, como no exemplo que eu acabei de dar do gorila. As equipes, elas tiveram um gasto de energia para realizar, porque eram tarefas que elas nunca tinham executado anteriormente. E aí no trade é assim, nós teremos muitas vezes que executar tarefas bastante complexas, das quais dificilmente nós já a tenhamos executado anteriormente. Só que eu tenho uma novidade para vocês. Essas tarefas, elas podem sofrer ajustes de maneira que a sua memória torne essas tarefas como algo habitual. Por exemplo, nesse teste que foi feito com as equipes, onde elas tinham que fazer essas tarefas de contar a quantidade de pingos no chão, mais cada letra K, e que elas não viram gorila, se essas tarefas elas tivessem sido ajustadas de maneira que a memória delas vissem como algo habitual, elas não teriam que ter tanto esforço para realizar essas tarefas. Por quê? Porque já é habitual na mente delas. Ou seja, elas veriam o gorila. No trading é a mesma coisa. Você precisa sair primeiro da situação de economia de energia. Segundo, você pode melhorar com a prática. É trabalhoso, mas seu resultado melhorará consideravelmente através de exercícios práticos. Que mais difícil você se especializar em uma tarefa, tornando essa tarefa habitual, se você está sob pressão. E o que é que você pode fazer? Você pode dividir as tarefas mais complexas em pequenas tarefas fáceis. Por exemplo, eu decidi ser day trade. Aí eu adquiri, né, um setup do qual eu confio, ou um trading plan, uma estratégia de negociação da qual eu confio, e eu vou utilizar essa estratégia. Eu vou treinando, né, como eu falei, até passar para cá, para que eu consiga pegar as informações necessárias com mais facilidade para a tomada de uma decisão mais rápida e assertiva. De que outra forma eu posso pensar? Olha, eu sei que para eu ser day trade, eu tenho que entender, por exemplo, de correlação de tempos gráficos, eu tenho que entender sobre média móvel, eu tenho que entender talvez sobre P, Cube. E aí o que eu posso fazer? É uma tarefa complexa, eu vou dividi-las em pequenas tarefas mais fáceis. Eu vou estudar somente sobre correlação de tempos gráficos, vou ficar muito boa em correlação de tempos gráficos. Estudo ali bastante até que essa informação fica aqui, ó, facilmente acessada. Agora eu vou estudar sobre médias móveis. Vou ver bastante sobre essas médias móveis. Ó, mais uma tarefa que foi destrinchada, que eu tornei uma tarefa fácil para que eu possa colocar aqui em cima. Então você pode dividir
as atividades mais complexas, ou seja, o próprio setup em si, em tarefas mais simples, para que você possa tornar essa informação mais facilmente acessada, para que você gaste menos energia para produzir o seu resultado e, como consequência, você consiga ver o gorila. Pois bem, traders, resumindo, o que nós vimos hoje? Nós vimos que a preguiça, infelizmente, é algo profundamente arraigado em nossa natureza. Ou seja, nós vamos decidir, por aquisição de alguma habilidade, ela estará sempre impulsionada pelo equilíbrio que ela vai fazer para mim entre benefício e custo. Vimos também que para nós esforço é custo, e para traders o custo está relacionado com tempo, e tempo é dinheiro. E se eu continuo nessa perspectiva sem enxergar o quanto a lei do menor esforço faz parte da minha hereditariedade, eu vou tentar abreviar o meu tempo no mercado financeiro para conseguir ganhar dinheiro com mais rapidez. E isso não vai resolver o meu problema. Aí nós vimos que, para que isso não aconteça, as tarefas difíceis, elas podem e devem sofrer ajuste, de maneira que a nossa memória possa tornar essa atitude habitual. Com isso, eu vou conseguir gastar menos energia para realizar a tarefa e, como consequência, verei o gorila. Como eu posso fazer isso? Eu posso dividir as tarefas difíceis em pequenas tarefas fáceis. Bom, espero ter ajudado vocês, espero ter trazido informações aqui de grande valia para vocês. Loss dentro do gerenciamento é gain. Surgiu uma pergunta bastante interessante a respeito da lei do menor esforço. Danos, então quer dizer que é só treinamento já resolve o meu problema? Nem sempre. Às vezes a gente não sabe o que precisa treinar. Eu já ouvi várias histórias assim, Danusa, eu conheço muito bem a minha estratégia, eu confio no meu setup, eu confio na minha estratégia, sei que funciona, mas o meu problema é emocional. Então, qual é o problema emocional que você tem? O problema emocional não é uma única coisa. O problema emocional vai de pessoa para pessoa. E aí eu preciso, de certa forma, me conhecer para que eu saiba o que eu preciso treinar. Para ajudar vocês, eu tenho aqui um curso online que está aqui na descrição, onde você vai aprender a criar um gerenciamento de risco alinhado ao seu gerenciamento emocional. E nessa etapa do gerenciamento emocional é proposto uma atividade de autoconhecimento, ou seja, você vai saber exatamente o que precisa ser treinado. Aproveitando, na próxima semana, dia 19, 20 e 21, eu terei um aulão com todos vocês, para aqueles que quiserem participar, é claro, onde eu trarei para vocês o Mente Blindada Trader 360. Se você perdeu a mão, não está conseguindo obter os ganhos que você tinha anteriormente com muita facilidade, essa aula é para você. Nós iremos ter 3 dias de aula. No primeiro dia nós falaremos sobre mente trader, quais os pilares importantes para que você se mantenha na consistência. No segundo dia, nós falaremos sobre telescópio mental. Nós identificaremos quais são os gatilhos que fazem com que você não tenha a consistência no mercado financeiro. É aquilo, eu sei o meu setup, eu conheço a minha estratégia, eu confio na minha estratégia, mas eu não consigo ter dinheiro, eu não consigo segurar os meus ganhos. Essa aula é para você. E no terceiro dia, nós teremos um plano de trade emocional para você seguir aí para os próximos 6 meses de game. O link está aqui também na descrição desse bate-papo e eu espero você nessa aula, nesse aulão. Estão todos convidados. Muito obrigada pela participação de vocês. Deixem aqui seus comentários, suas dúvidas. É sempre bom ver o comentário de vocês. E eu respondo a todas as dúvidas. E até a próxima, se Deus quiser.